Bom dia, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos. Que bom que você pôde estar aqui nessa manhã. Deus te deu saúde, com certeza, te deu todos os recursos que você precisa, para estar aqui. Hoje Deus nos dá muitos recursos. Louvado seja Deus por isso. Na verdade, a gente tem saúde, Deus tem dado os recursos, nós podemos ir para a casa do Senhor. O nosso desejo, meus irmãos, nessa manhã, nesse culto, desse dia, é que o Senhor fale ao nosso coração. E nós o adoremos como nós temos falado em eclesiologia, conforme Ele deseja ser adorado. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, toda honra e toda glória seja dado somente a Ti. Nós estamos aqui, ó Deus, reverentemente na presença do Senhor, como igreja, desejosos, ó Deus, de Te adorar, glorificar o Teu nome, cantar, ó Deus, louvores ao Senhor, orar ao Senhor, Pai, nos valer da Tua palavra nessa adoração. Quando, ó Deus, nós o adoraremos na leitura e exposição da Tua palavra, quando nós seremos também por ela, ó Deus, por todo o decorrer do culto, edificados pessoalmente e como igreja também. Obrigado, meu Deus. Para nós é uma alegria e entendemos claramente, ó Deus, que tudo que nós fazemos e nos permite aqui é uma sombra, ó Deus, de algo muito maior e maravilhoso que o Senhor tem preparado na eternidade. Recebe a nossa adoração, fala ao nosso coração, nos instrui, ó Deus, para que nós possamos dia a dia servi-lo melhor. Em nome de Jesus Cristo, oramos, amém. Meus irmãos, nós tivemos uma série de estudos baseados nesse tema eclesiologia e igreja. Essas coisas, elas têm diferenças, quando a gente quer tratar de coisas mais minuciosas. Então a gente trouxe um pouco da história da igreja, desde a igreja primitiva até os nossos tempos, próximo aí dos nossos tempos, como é que a igreja se desenvolveu na história. É importante saber isso, porque senão nós formamos a igreja, nós nem sabemos como que foram, como é que nossos antepassados viveram e quantas coisas boas nos ensinaram e às vezes é negligenciado. A história vai nos falar de muitas coisas, entre elas nós vimos um pouco, aqui na igreja várias vezes nós vimos um pouco da reforma protestante, por exemplo. Poucos às vezes conhecem da reforma, o valor que de fato ela teve na história do mundo. Países, na Europa principalmente, mas países no mundo, eles até hoje têm nas suas bandeiras, por exemplo, reflexo da obra cristã. O cristianismo é uma coisa maravilhosa. Quando nós falamos das coisas passadas, trazer à memória a própria palavra de Deus, a própria igreja primitiva, quando nós olhamos para ela e aprendemos. E chegamos num ponto mais adiante, mais recente, que nós começamos a olhar a igreja, a sua forma prática de viver como igreja de Cristo. Hoje eu quero encerrar, meus irmãos, falando disso aí, próximo disso, perigos na caminhada cristã, que é o encerramento mesmo. Como que se fosse, na verdade, um encorajamento junto com um alerta para nós que somos cristãos. O cuidado que nós precisamos tomar. O inimigo das nossas almas, claro que ele está plenamente ativo. O Senhor Jesus, por diversas vezes, advertiu seus discípulos a que tomassem cuidado. E aí você vê as cartas, escritas no Novo Testamento, todas elas apontam para isso, o perigo na vida cristã, o perigo que nos assedia dia a dia, envolvido, obviamente, pelo pecado. Então eu quero chamar um pouco a atenção para nós encerrarmos como igreja, olhando para esse perigo e, ao mesmo tempo, o que nós precisamos fazer diante de todos esses perigos. Agora, meus irmãos, no final das contas, o nosso desejo aqui nessa manhã e à noite sempre é que haja uma edificação, que Deus nos use para que a igreja seja bem cuidada e edificada para a glória do nosso próprio Deus. Perigos na vida cristã. É óbvio que a gente imagina, se você está aqui nessa manhã de um domingo, 9 horas da manhã, e você veio para cá para cultuar a Deus, é porque você é um servo de Deus, você creu em Jesus Cristo, você o ama, você o conhece, ou você deseja servi-lo, de alguma forma você está aqui pensando por esse viés, tá?
Então, se você creu em Jesus Cristo, significa que você nasceu de novo. Você foi regenerado. Você foi de fato transformado. É uma nova criatura, como Paulo usa bem essa expressão na sua carta aos Coríntios. E isso, de fato, é uma coisa maravilhosa. São pessoas transformadas que separam. Hoje eu botei uma mensagem bem pequenininha lá no nosso WhatsApp, né? Olha, que maravilha, né? Hoje é o que nós celebramos como o dia do Senhor. Isso se repete toda semana. Primeiro dia de cada semana, que é o domingo, nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, a vitória plena sobre a morte, né? O selo da condenação do inimigo de nossas almas. Eu quero então tratar com os irmãos alguns desafios que nos assediam nessa carreira cristã como servos de Deus, como pessoas regeneradas e transformadas por Deus. Paulo, ele escreve assim aos Colossenses. Vamos lá. Eu vou ler ali, que a minha versão aqui só a versão ficou diferente. Ele diz assim, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E é interessante a gente observar aí que Paulo está falando de uma vitória de Cristo, mas uma grande vitória, não foi uma lutinha qualquer, foi de fato uma vitória. Satanás jamais poderia ser vitorioso sobre Jesus Cristo, mas aqui é selado essa vitória de Jesus Cristo. O que Cristo fez por nós? Primeiro ele começa dizendo nesse verso aí, eu não vou fazer uma exposição detalhada, mas para a gente observar os pontos. Primeiro, Jesus Cristo, primeiro nós estávamos mortos, é isso que diz o texto. Estávamos o quê? Mortos em nossos pecados, na incircuncisão da carne, um coração, obviamente, não operado por Deus, não operado por Cristo, um coração endurecido. O texto diz que Deus nos vivificou em Cristo, ou com Cristo, por meio da cruz. É aquela expressão lá de Efésios, né, que ele nos deu vida estando nós mortos. A gente precisa olhar bem para isso que foi feito. Né? Uma pessoa, ela jamais vai entender o Evangelho, né, que Cristo morreu na cruz por ela, entender ele plenamente, se ela não compreender que é pecador, e o seu estado era um estado de morte e condenação. Ela precisa compreender isso claramente para que ela possa então olhar e ver que Cristo de fato a libertou, né, dos seus pecados, ou da condenação que seu pecado produzia na sua vida. O que diz mais aí? Perdoou todos os seus pecados. Ele está falando isso aos nossos irmãos ali, os colossenses. E mais o que ele fez? Cancelou a escrita da dívida. Como é que ele fez isso? Removeu a dívida. Tirou aquilo que nos condenava. Existia uma sentença já escrita por causa do nosso pecado e ela foi removida, ela foi retirada. Nós morreríamos por ela. E fez o quê? Por que caminho? Pregou-a na cruz. Essa sentença, meus irmãos, o contexto aqui, quando fala de circuncisão, incircuncisão de coração, ele está apontando para a lei que mostrava o pecado, apontava o pecado, mas não resolvia o problema do pecado, e Cristo veio no tempo de Deus preparado pelo Senhor, e ele morre ali na cruz do Calvário, como Deus assim preparou, planejou, e ele
resolve o problema da nossa culpa e da nossa condenação. Então ele remove, ele tira, mas crava ali na cruz. Então aquilo que a lei não podia fazer, Cristo vai e faz, é a nova aliança, nós somos libertos. Paulo está falando em poucas palavras todas essas coisas. Ele diz que despojou os poderes e potestades, e é nesse ponto também que eu quero que você preste bastante atenção, porque nós vamos tratar um pouquinho sobre essa questão dos poderes e potestades, né, que nos rodeiam, que estão presentes neste mundo e que atuam de fato, né, neste mundo, em favor de tudo que você possa pensar que seja mal e maligno. Mas Paulo diz que ele despojou. O que é esse despojar, esses poderes e potestades? Imaginando que poderes e potestades são esses poderes, de fato, celestiais, que lutam contra Deus e contra as coisas de Deus e não acha que você está fora disso, contra todo o povo, todos os filhos de Deus. Esse é o alvo desses poderes malignos, essas potestades. Só que quando Cristo morre na cruz, a ideia que Paulo transmite que acontece diante desses poderes e potestades é que ele fez deles um espetáculo público. E qual que é a imagem que Paulo tem em mente? Fala, fez deles um espetáculo público e triunfando sobre eles aonde? Na cruz. E esse é um ato de vitória, mas não só vitória, mas humilhação do derrotado. Porque a ideia é que Paulo está falando de uma luta, de uma guerra, onde o grande general foi o vencedor, e aí a gente pode pensar em Roma, né, os generais romanos, ele voltando da batalha com seus derrotados amarrados e caminhando e sendo levado, e o público em Roma vendo os derrotados chegando e vibrando com esses derrotados e reconhecendo o grande vitorioso que foi aquele general. A ideia é essa. Por que eu estou colocando essa ideia que Paulo está querendo passar aqui? Para que a gente pense bastante. É porque, meus irmãos, diante disso, nós estamos também agora diante de um inimigo furioso, querendo de fato destruir as almas, destruir a vida daqueles que amam a Deus. Ali em João 12, no Evangelho de João, no capítulo 12, nós estamos pregando esse texto, semana que vem eu devo pregar essa parte aqui. Jesus ele vai profetizar naquela última semana dele ali em Jerusalém, a semana da Páscoa, né, que vai anteceder a semana da Páscoa, antes dele ser crucificado. Ele vai profetizar a derrota do príncipe deste mundo, nessa circunstância aqui que Paulo escreve. Ele vai ainda para a cruz e ele vai dizer o seguinte, no 12:31, agora será lançado fora o príncipe deste mundo. Em que sentido que ele foi lançado fora? Ele não foi tirado deste mundo, ainda está neste mundo, e isso é por uma vontade e permissividade de Deus. Um dia ele será tirado totalmente. Ele já foi derrotado no seu desejo de destruir a vida das pessoas. A morte foi derrotada, o inimigo foi derrotado nos seus intentos, mas ele atua ainda neste mundo por um período de tempo. A Bíblia fala que um dia, de fato, isso já está decretado, Satanás será plenamente derrotado. Tá? Eu não quero também nesse dia, ou nessa manhã, que você pense que o seu problema é único exclusivamente por causa do diabo. Seu problema é seu problema. O diabo é o tentador. Tá? Ele vai trabalhar na sua vida. Por isso, então, essas hostes celestiais, espirituais, demoníacas, elas desejam tragar os seguidores de Cristo. E aí a gente vai pelo nome que eles têm, né? Quando você fala diabo, de repente você fala, diabo é uma imagem ruim que a gente tem, mas pensa no significado desses nomes, quantos significados eles trazem juntos,
né? Diabo, caluniador, Satanás é adversário. Olha, são coisas que nós gostamos muito. E aí você vai para aí afora, tentador, maligno, príncipe da potestade do ar, príncipe deste mundo, Beuzebu lá no Antigo Testamento há essa expressão que é uma referência ao senhor das moscas, né? Mas aquele senhor que tirava, libertava as plantações do ataque das moscas, tá? Era nesse sentido que é o senhor das moscas. Ele é acusador e ele é destruidor. Então é bom que a gente olhe para isso, vendo esses significados do que vem a ser, de fato, diabo, Satanás, essas hostes, essas potestades celestiais agindo espiritualmente nas nossas vidas. O que nós precisamos ter em mente, meus irmãos, é que nós estamos, de fato, numa batalha espiritual e a Bíblia não esconde isso. E, às vezes, os crentes estão tremendamente despreparados quanto a essa batalha. Ela existe, ela é real. E o inimigo ele está agindo, ele está trabalhando. A gente costuma falar muito, né, que o inimigo, ele não conhece a nossa mente, mas ele é um dos mais astutos estudiosos do comportamento humano. E ele usa tudo isso, de fato, para o mal, para atender os seus propósitos, os seus desejos. 3 inimigos dos cristãos que a gente pode perceber nas Escrituras. Você vai ver muito mais coisas. Mas existe até um livro do Dr. Russell Shedd que ele trata disso aí dentro, o mundo, a carne e o diabo. São bem destacados nas Escrituras sobre esses inimigos que atuam nas nossas vidas. Quero chamar então a atenção para quando você imagina o diabo, ele está sendo destacado aqui bem em particular, mas ele está agindo nessas coisas todas. Então vamos lá, o mundo. Eu vou ler apenas alguns textos bíblicos para nós firmarmos esse conceito aí de que, de fato, o mundo ele é um ponto de ataque. O Senhor Jesus Cristo, ele vai ensinar os discípulos, no seu ensino, ele vai falar, na sua oração a Deus, né? Ele vai falar, seus discípulos, por certo, conheciam os seus ensinos, de que os seus filhos, seus discípulos, seus seguidores, seus servos, né? Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. E em algum momento ele vai usar a expressão, o mundo os odiará, porque o mundo me odeia, Jesus referindo-se, olhando para ele mesmo. Então nós seremos odiados. Quando nós falamos de mundo, nós falamos dessa ideia fora desse contexto, dessa família separada por Deus. É um mundo que vive a sua vida debaixo das providências comuns de Deus, mas não amam a Deus. E normalmente, então, as coisas que são de Deus não os interessam. E eles vão estar bem astutos, trabalhando bastante contra os filhos de Deus. O texto diz assim, 1 João 2,15, 16, não amem o mundo, e nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa é a ideia, meus irmãos, de colocar o mundo reger a sua vida, as vontades, os desejos, as coisas que o mundo oferece, nem sempre elas são próprias para nós, como cristãos. Vamos lá, pois tudo o que há no mundo, olha só, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do próprio mundo. O mundo e a sua cobiça eles passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha que a ideia que João está trazendo aqui é que nós seremos de fato tirados deste mundo um dia. Permaneceremos para sempre, no sentido de um serviço e de uma continuidade com Deus. O próximo versículo, ainda falando do mundo, essa ideia de que ali em João 3, 19 e 20, a ideia de que essas trevas do mundo, as coisas do mundo, o pecado, e a gente está usando, ele está usando a expressão treva, escuridão, elas fascinam as pessoas muito mais do que a luz. Que coisa interessante, né? Para os seus desejos pessoais, as trevas são melhores, elas satisfazem mais do que
a luz. E Jesus vai usar essa figura de luz e trevas para mostrar com relação ao seu próprio ministério. Se você pegar lá no comecinho, João começa falando: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, chamados, tornados filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, mas do Espírito. Ele diz então aí: a condenação é esta. No final daquela conversa com Nicodemos, a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Essa é a condição do mundo, porque as suas obras eram más. É a condição natural do homem sob a queda. Ele produz isso aí. Mas todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. E de fato, não é isso que Jesus sempre fala? Quando nós buscamos a Cristo, está sendo trabalhada em nós o que? Uma porção de coisa nessa transformação, entre elas renúncias. O mundo, ele não pede renúncias nesse aspecto, ele não pede. Qual que é a mensagem do mundo? O que eu posso fazer para ajudar naquilo que você tanto quer? É aquilo que nós falamos dentro da própria igreja. O que a igreja prega? O que ela ensina? E se nós começamos então a dar o que você quer, com certeza nós não daremos para você aquilo que Deus quer que você receba. O mundo, ele vai trabalhar com essa perspectiva de atender às suas demandas. E aí, talvez algumas áreas que a gente pode citar aí como percepção da ação, né, do mundo na vida das pessoas. Sempre ele vai estar trabalhando a questão de leis contra a santa lei de Deus. Vai tratando de ações, de atividades contra aquilo que Deus determina, contrário, né, com aquilo que Deus determina como sendo certo, santo na sua forma de viver. Você pode pensar aí em aborto, apenas para exemplificar, divórcios, olhando para aquela perspectiva, né, que sempre é um desejo do coração do homem e não da vontade de Deus. Não condenar determinados pecados. Uma das coisas que nós mais lutamos hoje estou falando de uma forma bem ampla, a gente vê nas mídias, né? É que nós somos bem retrógrados, porque nós condenamos coisas que fariam tanto bem para as pessoas, nos fariam felizes, e a perspectiva, né, a visão da felicidade, é o enxergar o reino de Deus, ou não o reino de Deus como o mundo criado aqui, bem limitado, né, que termina de fato ali. Só que nós não somos levados a olhar dessa forma. Deus nos faz enxergar depois dos muros, né? Depois dos muros. As prisões, injustiças, e sempre mostrando que o mundo vai sempre trazer a ideia de que a raça humana, ela não é tão ruim assim, até mesmo a ponto de nós precisarmos de um Salvador. Então, o que o mundo, de uma certa forma, dentro do seu contexto de forma de viver e de trazer soluções, ele oferece, comumente é contrário ao que Deus deseja. E ele continua falando sobre a carne também, que a gente colocou aí como um dos inimigos. Gálatas 5, 19, 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Você vê que não termina. Não pense que de repente eu não estou em nenhuma dessas daqui, olha que coisa maravilhosa. Nessa lista é uma lista meio que interminável. É simplesmente para a gente olhar para ela e ver que tudo isso é um desejo do mundo, de certa forma. E aí passa a ser o desejo da carne, um desejo pessoal. Ele termina dizendo: declaro a vocês, como antes os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui que não está no escopo, né?
A gente olhar para isso, meus irmãos, não herdarão o reino de Deus. Isso é uma verdade, está na Bíblia, essa afirmação. Com certeza são pessoas que, talvez, se pensar em igrejas, entrem na igreja, mas de fato não tem no seu coração a transformação. Seu amor ainda é ao mundo. Seu coração ainda está ligado às coisas do mundo. Se repreendido, não se arrepende. De fato, se isso é verdade, então, não herdarão o reino de Deus. Por que o quê? Porque não é nova criatura. Não teve um novo nascimento. Não foi regenerado por Deus. Ok, esse texto ele fala bastante até por si mesmo, eu quero ir caminhando, mas ele fala também do quê? Do diabo, esse outro inimigo. E aí tem um texto, meus irmãos, diz assim: sabemos que somos de Deus, porque João está falando, é uma linguagem bem peculiar de João, né? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz aonde? No maligno. Normalmente a gente é levado a pensar o que? Senhor, ou alguém pode te perguntar, se você falar o mundo todo está no maligno, e o maligno quer desviar as pessoas de Deus, tá? Qual que é a pergunta que uma pessoa te faria? Então por que Deus deixa o mundo nas mãos do maligno, né? Esse é um trabalho de Deus, meus irmãos. Deus só veio ao mundo, Jesus só veio ao mundo, se fez homem no tempo de Deus. Há um texto, acho que, se não me engano, Hebreus, que vai falar o quê? Que era algo que os profetas anunciaram e desejaram, mas não viram isso acontecer. Por quê? Porque foi o tempo determinado de Deus. Então, esse tempo sob a queda que nós desobedecemos e caímos, estamos sim num mundo em que o príncipe deste mundo é Satanás e toda a sua legião de servidores. E nesse tempo estamos sim neste mundo regido pelo maligno. Por isso que jaz no maligno é a ideia de fato estar como que se tivesse descansado, né, no maligno, nas mãos do maligno. Ele diz mais, aí no 1 e 2 Coríntios, ele diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais, olha aí, o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Esse é o príncipe, o Deus deste mundo, Deus minúsculo, mas que opera no coração das pessoas. O Deus deste mundo, ele atende os desejos das pessoas. Quando nós oramos a Deus, o que Cristo falou como nós devemos orar? Seja feita a tua vontade. É o nosso Deus. O Deus deste mundo, se você bater palma, ele vai te servir, depois ele vai virar as costas para você, com certeza, porque ele é o quê? Ele é traidor. Jesus diz que ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Ele questionou a palavra de Deus lá no Éden, as primeiras palavras lá de Eva, ele questionou, ele disse isso, né? É assim que ele é. E as pessoas às vezes dormem nas mãos do inimigo e acham que estão sendo servidas por Deus. Tem mais um texto aqui. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Isso aqui vem uma carta para uma igreja. Andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É isso, o trabalho dele é esse. E não tenha dúvida de que existe um grande exército, né? Efésios 6,12, quero aproveitar e deixei um lembrete aqui. Ele vai afirmar que a nossa luta, de fato, ela é contra quem? É contra principados e potestades. Ele fala isso lá, Efésios 6,12.
é contra principados e potestades. Essas hostes celestiais, né, no aspecto de que, mas do mal, são anjos, né, decaídos da presença de Deus. A nossa luta é contra eles, contra os dominadores. Efésios 12 diz isso aí. Pessoas querem fincar vida eterna aqui, né? Para elas o que importa é o que se passa aqui. Tolos, né? A vida passa tão rápido perto da eternidade. Dominador deste mundo tenebroso. E ele diz mais: contra as forças espirituais nos lugares celestiais. Não é fácil, não. Por isso, aqueles que brincam com a possibilidade de que Deus, né, é um Deus tão bom, que Ele vai ser tão misericordioso, que Ele não vai se importar com os pecados que eu vivo praticando. Eu vivo lamaçado nele, não me importo com isso. Sim, Deus se importa, Deus é santo. O nosso Deus ensina isso desde lá quando Ele chama um povo para si, a partir de uma pessoa. Eu quero, meus irmãos, então, caminhar para o final. O que fazer, né? O que nós vamos fazer, então? Qual a nossa atitude diante desses inimigos? Uma das primeiras coisas que precisamos atentar é isso aí, ó. Enfrente a tentação. Você vai ter que fazer isso aí. Precisa enfrentar a tentação. Primeiramente, fazendo a vontade de Deus. E talvez aqui está um momento difícil, né? Porque a tentação, ela quer justamente vencer a vontade de Deus na sua vida. A tentação, ela progride justamente em você não olhar para a vontade de Deus. Se você abre a Bíblia, você vai falar assim: o seu pecado, ele é mostrado claramente na Bíblia. Meu pecado, ele é apontado. Deus mostra, mas Deus mostra a solução. Nós vamos ver alguma coisa nesse sentido. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Tem mais um texto aí, Colossenses 3, 5, 8, a ideia de vencer a tentação, lutar, né, contra a tentação, mortificando as obras da carne. E ele diz assim: portanto, façam morrer tudo que é o que pertence à natureza terrena. Então tem essa ação humana, essa sua ação, nesse agir de Deus, nesse mover de Deus, nesse poder de Deus em nós. Mortificar, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Aí ele vai citando imoralidade sexual. Essas coisas aparecem em todo lugar, meus irmãos, porque significa então que não é fácil, e muitos estão se entregando a isso. Todo tipo de imoralidade, impureza, paixões, maus desejos, e a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Eu pus Gálatas aí também, Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Paulo diversas vezes ele cita isso aí, que ele está crucificado com Cristo. Não mais vive ele, mas Cristo vive nele. Se você pegar Atos 20, 24, é um texto bem célebre, né? Bem lembrado e memorizado por nós. Ele fala sobre isso, que ele não tem mais alegria em outra coisa se não for fazer a vontade de Deus. Isso é para que nós tomemos cuidado. A santidade é maior do que os desejos que muitas vezes tentam aflorar na nossa vida, e nós confrontarmos e nos encontrarmos, na verdade, confrontando o nosso Deus Santo. Ele diz mais, um segundo momento aí, de você vencer, como o que fazer, possua um plano de batalha. E aí, 1 Pedro, ele vai dizer assim, 5,8, sejam sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, inimigo, né, ele anda em derredor como leão, que ruge, procurando alguém que possa devorar. Tente imaginar essa imagem, essa figura do diabo. Lembra que Jesus o expôs publicamente, o derrotou na cruz, amarrou, né?
Isso é linguagem figurada. E ele está exposto publicamente. Ele foi derrotado. Ele sabe disso. Ele está usando suas últimas energias. E ele vai ser implacável. Então tente imaginar como que ele está agindo na vida das pessoas. Fazendo com que elas esqueçam de Deus. Que elas não se importem. Ou que elas tenham uma vida cristã bem assim, suave. Isso não existe, meus irmãos. São criações da mente humana. Ele diz mais também, Tiago 4, 7 e 8, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus. Olha 3 expressões que ele vai usar aí, que é sujeitar a Deus, resistir ao diabo, aproximar-se de Deus. Diz o texto, se ele completar, continuar lendo, Deus se achegará a vós. Então, meus irmãos, há um caminho, sim. E às vezes ele é negligenciado. As pessoas querem só a primeira parte. A primeira parte é olhar para o Deus Redentor, né, em Cristo. Mas a segunda parte eu faço como muitos fazem, muitas religiões cristãs fazem. Deus terá um plano miraculoso, maravilhoso, bem elaborado, bondoso lá no finalzinho. Não vai nessa, não. Aliás, há um livro que ela leu, eu achei muito interessante, é bem parecido com o Peregrino, mas fala dessas pessoas diante de Deus, elas cheias das suas desculpas. E sabe quando aquelas desculpas, é uma ficção, né? Mas dentro, por trás, uma verdade bíblica. Aquela coisa que as pessoas chegam, mas eu. Não tem mais jeito. Então, meus irmãos, servir a Deus, de fato, dependemos plenamente da graça dele. Mas a contrapartida, ela existe. Não para a salvação, mas esse processo de santificação, sim. Essa contrapartida, ela existe claramente nas Escrituras Sagradas, tá bom? E ele continua ainda, sabendo ou saiba o que fazer quando pecar. Eu botei só algumas anotações aí para a gente observar dentro desse pensamento aí, ou dessa atitude, saber o que fazer quando pecar, que é, volte-se para a mensagem do Evangelho. Pecou, e você sabe que pecou? Eu sei que eu pequei. Volte-se para a mensagem do Evangelho, é ali que vai ter resposta, porque seu amigo crente, muitas vezes, ele vai estar também numa situação de querer te confortar, e passar pano na situação. Volte-se para o Evangelho, leia as Escrituras. O Evangelho, ele é confrontador, meus irmãos. Leia as Escrituras, vai mostrar que de fato o pecado é contrário à santidade de Deus. Continue a confiar em Deus, o Deus da providência, o Deus que tem verdades eternas, e é por isso que ele morre na cruz, seu filho morre na cruz por nós, é por isso que o Espírito habita em nós. E aí ele diz, confesse, né, a outra sugestão, confesse os seus pecados a Deus. A gente lê quase toda semana nos cultos aqui. Momento de confissão. É para que a gente também, na nossa vida cotidiana, nós lembremos disso, confessar os nossos pecados ao Senhor, porque a Bíblia diz que Ele perdoa os nossos pecados. E por fim, persevere no Senhor, persevere em Deus. A Bíblia diz que Deus nos ajuda nessa perseverança. Então, meus irmãos, nos preservando. Se nós pensamos no Deus que nos criou, a sua imagem e semelhança, um Deus que agiu redentivamente em Cristo quando nós não merecíamos, então Ele nos salvou, Ele está nos preservando. Um Deus que já diz em promessas que voltará e consumará todas as coisas e nos glorificará. Então, meus irmãos, esse Deus nos ajuda nesse processo. O texto que eu quero compartilhar, e é o último texto, é esse aí. Ele é um pouco maior, mas vale a pena a gente ler. Pelo contrário, Paulo está falando aos Coríntios. Em tudo, recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições,
nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. É isso que Paulo está falando daquela igreja. Com tantos problemas e tantas lutas pessoais, ele está falando para indivíduos. Ele está falando para uma igreja cheia de indivíduos. Então, Deus quer chegar de fato e atingir o nosso coração. Deus deseja que nós olhemos para Ele e possamos encontrar em Deus toda o suprimento para as nossas vidas, para o nosso viver, em todos os sentidos, para que nós no mundo ou em nós mesmos, nós não busquemos soluções paralelas àquilo que Deus de fato deseja para nós. Então, meus irmãos, é desafiador mesmo. Eu quero deixar como encorajamento, para que nós, cristãos, olhemos para as Escrituras e nos apoiemos única e exclusivamente em Deus, o Senhor que cuida de nós, porque o diabo, ele é adversário, ele é caluniador, ele é mentiroso, ele é falso. Mas a ação é sua, é você que é você que aperta o botão, é você que toma a decisão. Ele vai te conduzir, vai te dar todas as possibilidades. Mas vale a pena servir a Cristo. E Ele nos abençoa muito nisso. E Ele nos ajuda nesse serviço. E Ele acalenta o nosso coração. E Ele dá paz. Que bom, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Eu quero deixar essa última palavra. Semana que vem começamos com o Guilherme. Já está, né, Guilherme? Engatilhado. Graças a Deus, será ótimo. Deus nos abençoe. Quero deixar, meus irmãos, antes de orar, a possibilidade de alguma pergunta, algum endosso, alguma coisa que os irmãos queiram acrescentar, não tem problema, é bom, vai nos ajudar. Tudo bem? Tá bom. Talvez, se houver alguma dúvida nisso tudo, perguntem, não fiquem, não carreguem elas com mão, mas eu creio que na simplicidade que possa ter sido exposto, possa ter também sido claro aquilo que a gente precisa cuidar, né? Olhar e cuidar para as nossas vidas. Deus abençoe a todos. Que não pôde ou não houve clareza, Deus, que Tu tenhas misericórdia e possa, Deus, completar por Tua graça, bondade, ó Deus, onisciência em cada coração, ó Deus, para que nós, ó Deus, sejamos completos no entendimento, na recepção da Tua boa palavra. Ajuda-nos, ó Deus, nesse mundo de fato, que ele é tenebroso, ele não é tão belo, ó Deus, depois da queda como deveria ser. Então ajuda-nos como servos de Deus a olhar para o Senhor, confiar no Senhor e sermos inspirados, de fato, ó Deus, e iluminados pelo poder do Teu Santo Espírito. Nos ajude, ó Deus, nessa caminhada cristã, para que nós, ó Deus, um dia nos apresentemos ao Senhor, já salvos pelo Senhor, mas, ó Deus, alegres, felizes, ainda que talvez a caminhada tenha sido bem árdua. Então, muito obrigado, meu Deus, encoraje os nossos corações, alimenta-nos, ó Deus, ajuda-nos e que nós façamos, ó Deus, e vivamos sabendo que temos um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, aquele que nos redimiu e nos libertou da condenação da morte. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém.